E aí, pessoal, nessa partida de hoje nós temos Everton Luan de brancas e de pretas Aves Leite, beleza? Então vamos aqui analisar um pouco dessa partida é, e comentar algumas jogadas aqui, posições, jogadas que seriam melhores, é, enfim, isso é para que a gente possa melhorar nossa jogabilidade e o aprendizado, certo? Beleza? Então, Everton começa com peão rei e Luan e Aves com o peão das damas. Da dama, no caso. Everton sai com o cavalo, pressionando o peão. E Aves sai com o cavalo. Embora não tenha defendido aqui, nós temos a dama atacando esse peão. Só que se há o caso da captura, né? Aves não vai dar a dama, né? Para poder pegar o peão. Vamos lá. Bispo. Então ele já não pode, ao invés de ter tomado, né? Ele ainda atacou o cavalo, pressionando bastante. Hum, ele deu a dama. Ele levou um duplo. Atacou o rei. Embora esse ataque não surta tanto efeito, justamente por conta desse peão. Tendo que voltar. Então é um ataque que é um movimento que você perde um tempo, né? Por exemplo, eu estou movendo para cá. Aí eu boto o peão e você não mantém o bispo. Meio que ó, aqui você já teria uma troca. De trocar. E depois, caso né, o adversário movesse ali, você poderia fazer rock. Ó, que já tinha aqui, né? Esse cavalo tá preso, ó. Já tinha esse duplo. Ó, aí fazia o rock aqui na ala da dama, beleza? Vamos voltar aqui. Então, esse movimento aqui acaba perdendo um tempo. Eu só fui lá dar cheque para o adversário mover mais um peão. Então, acaba perdendo um tempo da jogada, certo? Ó, aqui um sacrifício desnecessário. Que não teve. Acho que ele movimentou sem pensar muito. Pelo menos deu um cheque, né? Cheque de cavalo. Ó, aí você podia aqui ou ter capturado o cavalo, né? Ou simplesmente ter recuado. Mantendo, pressionando o cavalo aqui. Ó, ou e aqui já dava um cheque. Ele teria que vir pra cá. Aqui seria outro cheque. Com o cavalo. Tira o cavalo agora. Aí ele não tem muito o que fazer agora. Por quê? Se ele movimenta aqui, por exemplo, eu pressiono dando cheque com a torre e o peão e é checkmate, né? Não tem como se defender mais. Mas vamos ver como prosseguiu aqui a partida. Cheque de cavalo. Capturou o cavalo, protegeu com o bispo. E rock. Capturou o cavalo, cheque. Caramba! Um bispo por uma torre. É uma troca muito interessante. Ao invés disso, podia simplesmente ter capturado de bispo. Colocou a torre na cara do peão.
Atacou a dama. Ó, não viu esse ataque na dama. E o Ares também não viu. Beleza. É um bispo sacrificado, mas uma dama vale muito a pena. E poderia ter dado uma vantagem, já que, por exemplo, você teria um cavalo, um bispo, uma torre. O adversário só teria duas torres e um bispo. Claro, uma torre ia compensar essas duas outras peças, mas ia ser melhor, mais equilibrado do que contra uma dama, né? Peraí, calma. Ó, um peão contra um, dois, três, quatro, cinco peões. É um pouco difícil. Aqui foi checkmate. Tá, checkmate escadinha. Muito bom. Deixa eu só voltar aqui um pouco o jogo. Eu queria ver aqui esse início. Ó, aqui, ao invés desse cavalo, Avelis, você podia jogar, tu jogou esse, né? Se ele avança aqui, era somente ter avançado o cavalo, caso haja troca, tranquilo. Fica uma posição equilibrada, né? Peão e peão. E tudo equilibrado, ainda tem uma abertura aqui com a dama. Então, isso aí ia acabar bloqueando até o desenvolvimento do cavalo do Everton, tá? Ele pode atacar aqui. Você podia defender tanto com o bispo, como com o peão mesmo, né? Fazendo com que ele pudesse capturar um passant, mas ainda, opa, mas ainda assim podia equilibrar, né? Se ele capturasse aqui, era só trocar as damas, ó. Já ia perder o roque. E aqui prosseguir com o ataque, tá? Então, ó, já temos esse bispo. Depois colocava o cavalo, fazia o roque. E ainda dava um cheque, ó. Cheque com roque, tá? Então, ele teria que jogar o bispo. Ou então mexer o rei, já que não tem mais roque, né? Enfim, fianquetar o bispo. E buscar avançar esses peões aqui, ó. Já que eles não estão ajudando muito. Aqui é tranquilo. Enfim, voltar aqui um pouquinho. Para a linha principal. Entendeu? Então aqui, esse cavalo aqui é um erro muito grande. Considerando que o adversário pode capturar esse peão, tá? Além disso, tem essa ameaça, fazendo com que você não consiga sair com a torre. Mas, ó, o bispo iria ajudar muito nessa solução aqui. Porque se o adversário capturasse tanto com o peão, poderia simplesmente sair com o cavalo. E aí, obviamente, ia ficar com um peão a menos, mas a gente poderia recuperar esse peão logo em seguida, ó, com esse cavalo. Por exemplo, se o adversário mexe uma peça qualquer, pega de cavalo, o adversário troca os cavalos e o centro segue melhor para as pretas, tá? Com um cavalo e uma dama no centro. Aqui, vamos ter cuidado ao entregar peças assim de graça. Que entregar uma dama logo no início do jogo acaba fazendo com que o jogo fique muito em desvantagem, tá? Principalmente por ser uma peça tão valiosa. Então vamos evitar sair com a dama logo no início do jogo. Vamos sair com as peças do bispo e cavalos primeiro. Depois a gente sai com a dama. Ficando somente as torres, né? Na última fileira. E, e assim a gente acaba não perdendo peças valiosas logo de início. Beleza? Então aqui, ó, já não adiantou muito. Avançar esse peão, porque você só provocou a tomada do cavalo ali. Então, como já está um pouco perdido, seria o ideal melhor seria mexer o rei mesmo, ao invés de mexer o peão. Que caso ele capture, recupero a peça e ainda protejo meu cavalo, né? Para não desmanchar essa estrutura de peões, beleza?
Então, caso haja captura, ele pode até dar um cheque, eu volto. Outro cheque, volta. Outro cheque, volta. Já era. Tá protegido novamente, tá? Aí ele pode até dar outro cheque aqui, mas temos o bispo. Beleza? Então o adversário teria que mexer de novo. E assim vai. E ele perdeu vários tempos só mexendo a dama, né? Então vamos ter cuidado com isso aí. Então é isso. Vou encerrar por aqui. Só queria comentar aqui mais algumas jogadas. E é isso. Continuem jogando diariamente. E qualquer coisa é só perguntar, tá? Quiserem jogar comigo também, é só me chamarem. Se eu estiver disponível, a gente joga. Fechou? Então, até o próximo vídeo e valeu. Se inscrevam aí nesse canal que eu vou acabar postando outras partidas. E até a próxima.